No último domingo, dia 9 de outubro de 2022, foi lançado o 8º episódio de House of Dragon, onde é nos mostrado 6 anos após o 7º episódio, agora com uma nova trama surgindo para essa família. A grande questão que acontece atualmente é que a triarquia ela surgiu novamente, Daemon não conseguiu aniquilar ela por completo e Corlys Velaryon foi obrigado a ir até a Guerra da Triarquia. Corlys Velaryon ele acabou sofrendo um machucado, um golpe, né, em seu pescoço, está sofrendo por diversas febres altas, assim pondo em xeque a sua sucessão, né? A grande questão que é nos mostrado nos primeiros minutos desse episódio é Vaemond, irmão de Corlys, questionando Rhaenys quanto à sucessão do trono de madeira. Vaemond ele quer o trono para si, né? Contrariando um pouco da própria opinião do Corlys Velaryon, onde ele queria que o seu neto, filho de Rhaenyra, pudesse se tornar o herdeiro do trono de madeira. Rhaenys, por outro lado, é um personagem interessante, pois ela é mostrada pra gente como querendo esse trono para si própria, né? Pondo em xeque um pouco a hipocrisia dela própria, pois nos episódios anteriores, na cena da lareira com Corlys Velaryon, fica muito claro na opinião dela que ela não pretende ter o trono para ela e que ela não quer, que na verdade ela joga na cara do Corlys que na verdade quem quer o trono é ele, quem quer essa sucessão forçada é ele. Mas a grande questão, a grande reviravolta do personagem, na minha opinião, é justamente porque a morte de Laenor e Laena, né, foram muito marcantes e decisivos para a mudança de maturidade do personagem, de opinião do personagem, pois agora é maior do que ela, é mais do que ela. Pois ela tem que honrar a memória dos seus filhos mortos e assim pôr também uma segurança para suas netas que estão em sua posse. Então, essa hipocrisia ela é muito didática nesse episódio, pois ela mostra o que uma mãe faria para um filho. Aquilo que eu estou levantando desde os episódios anteriores, na qual eu fiz aqui no canal, onde a grande questão que está sendo aberta, né, é a relação da mãe com seus filhos, seja a Alicent com seus filhos, seja a Rhaenyra com seus filhos, né? Isso que é o mais interessante dessa situação nesse primeiro momento. Após isso, a gente tem um vislumbre, um pequeno trecho onde mostra a vida pacata e simples no que diz respeito, né, à monarquia, a magnitude do que é King's Landing, né, a vida pacata, Império do Dragão, do Daemon e da Rhaenyra, né, onde a coisa mais extraordinária que é nos mostrada ali é que o Syrax, o dragão de Daemon, deu uma ninhada nova, né. É nos mostrado também o Jace, agora maior, né, e junto com seus irmãos, é nos mostrado também que a Rhaenyra ela acabou tendo outros filhos do próprio Daemon, e a grande questão aqui que fica é justamente o jogo, né, o paralelo que a gente consegue fazer entre os filhos da Rhaenyra e os filhos da Alicent. Enquanto Jace ele está se forçando para aprender a cultura, né, valeriana, a cultura targaryena, porque ele acredita que é por meio dessa cultura que ele vai conseguir ser um grande líder, um grande rei. Do outro lado, nós temos a Alicent com seu filho Aegon, né? O Aegon II, que parece não querer saber de nada e, na verdade, faz atrocidades, como na cena da Serviçal. Uma cena extremamente pesada, na minha opinião, onde a Alicent, ela comovida com a situação da garota, né? E não tem como ninguém ficar comovido, né, com aquela situação, mas a grande questão é o lance, um paralelo que a gente consegue fazer entre esses dois personagens. Enquanto Jace se prepara e ele é advertido por Rhaenyra para ir com calma, pois ele é um jovem, Aegon não parece querer nada. Ele só quer usufruir do seu poder de forma ilimitada e irresponsável, e a sua mãe, ao meu ver, a Alicent, ela tenta frear o seu filho, mas não consegue, pois o poder sobe a cabeça daquele, né, que não tem maturidade para ter esse poder. Eu acho muito interessante porque, de novo, põe aquilo que eu estou salientando nesse episódio. A relação das mães com seus filhos, seja Rhaenys tentando manter a memória de seus filhos mortos,
seja a Rhaenyra cuidando de seu filho para que ele não perca a juventude, não perca de aproveitar, e a Alicent tentando frear o seu filho imparável, né, que acabou abusando de uma serviçal ali por puro lazer, né, luxúria pura ali dele. Uma outra questão que é interessante, junto da vida pacata, né, ali na Pedra do Dragão, de Rhaenyra e Daemon, é interessante, pois o esquema de cores ele salienta essa questão de calmitude, né, de calmaria no geral, pois os esquemas de cores, os ambientes amplos, tudo muito claro, tudo muito cinza, né, faz com que essa imagem, essa percepção se saliente. É interessante esse jogo de imagens e de cores na qual eles acabam utilizando e que se muda, pois Rhaenyra, ela fica sabendo justamente da situação do Corlys Velaryon, né, e que provavelmente eles vão questionar sobre a sucessão ao trono de madeira, que é de seu filho. Por essa questão, eles acabam indo para King's Landing, onde são recebidos de uma forma péssima, né? Uma forma nada calorosa pela própria Alicent, de uma forma proposital, pois o Otto Hightower ali no Pequeno Conselho, ele deixa muito claro isso, é evidente, né? E também a gente fica sabendo, né, que a Alicent Hightower, ela aderiu, né, como um parceiro muito próximo ali à fé do Sete, né, que foi nos apresentado ali no Game of Thrones, quando a Cersei estava no auge do seu poder, né? E essa relação entre a Alicent agora com esse aliado super poderoso que é a fé, onde a Rhaenyra acaba entrando nos salões do castelo da Fortaleza Vermelha, né? E fica muito claro, né, que os ratos, eles comeram aquele queijo, né? Tinha aquela cena do próprio Viserys na qual ele viu o rato e ele não fazia nada, ele apenas ignorava. Então, os ratos comeram todo o queijo, eles estão por todos os lados, né? E a Rhaenyra, ela por ter ficado longe 6 anos, ela deixou que esses ratos se multiplicassem e se tornassem mais fortes, como a própria Alicent, que agora tem o apoio na fé do Sete, onde é predominante em toda a Fortaleza Vermelha, né? A gente vê o símbolo, é muito interessante, pois o esquema de imagens e cores, eles mudam novamente agora dentro dos salões, onde fica muito claro que o tom de cor, ele puxa para um verde escuro, né? Onde ele reforça que ali não é mais Targaryeno, ali você não vê mais bandeiras Targaryenas, como é questionada pelo Daemon e pela Rhaenyra após isso, né? Ali é Hightower, né? E isso é interessante porque, de novo, ele reforça aquelas metáforas que a gente está vendo, né, desde o início da série, onde o Viserys primeiro, ele não escuta, ele não vê, ele não faz nada, ele é isento, né? E por essa isenção, ele acaba justamente sacrificando aquilo que ele mais queria, que é justamente manter a sua família no poder, né? Que foi a briga dele, que acabou custando a vida da sua primeira mulher. Outra questão interessante, justamente falando do Viserys I, né, acaba nos mostrando o que se tornou o rei, né? O rei, após esses 6 anos, ele definhou de uma maneira muito severa, na qual agora ele vive à base de leite de papoula, né? Aquele leite que foi nos apresentado no Game of Thrones, onde é utilizado, né, para você perder um pouco a sensibilidade, né, amenizar a dor, mas também um pouco dos sentidos. O que deixou muito bem claro ali, né, quando o Daemon e a Rhaenyra acabam entrando no quarto do Viserys I, é que o pessoal tava meio que drogando o Viserys I numa forma muito alta, porque a situação dele ali não era nada boa, eu entendo isso, mas parece que eles exageravam isso, né, justamente para ele não ter o controle da situação, né, e acabar deixando na mão do Otto Hightower e da Alicent Hightower, né? Isso fica bem claro ali no Pequeno Conselho, quando a imagem é muito simbólica, onde, quando foi nos apresentado os reis de Game of Thrones, quando a gente está vendo o Pequeno Conselho, o rei, né, a cadeira do rei, mesmo que ele não estivesse presente, ela estava vazia, né, em Game of Thrones. E aqui não, aqui como o rei ele não tá vendo, não tá escutando, como ele sempre foi isento,
a Alicent está sentada na cadeira do rei, né? Isso é muito simbólico, ao meu ver, pois isso mostra justamente a força, né? E o que acontece, o que aconteceu por essa isenção do próprio rei Viserys. Outra questão que é interessante é a própria Rhaenyra e o Daemon, a relação deles com o próprio Viserys, né? 6 anos se passaram e, ao meu ver, esse casal que se formou, eles estão muito mais maduros, muito mais cientes da situação na qual eles estão adentrando, né? O Daemon, que tinha aquele ar muito imaturo, muito de bater de frente, né? Agora ele olhava para o Viserys de uma forma muito com paixão, né? Com tristeza, né? Uma visão muito diferente do personagem, né? Que, diga-se de passagem, o ator ele é muito bom nisso, né? Junto com a própria Alicent também, essa mudança de paradigma, essa mudança de sentimentos que ela tem a todo momento, seja no momento ali que ela tá falando com a serviçal sobre o que aconteceu com ela e o Aegon II, ou seja, a própria relação da Alicent com a Rhaenyra ali quando elas acabam se encontrando, é uma mudança muito drástica de uma cena para outra e que reforça muito o sentimentalismo, né? E a forma de construção do personagem, que eu acho muito interessante e muito mérito dos atores, que são muito, muito bons. A Rhaenyra também é muito interessante a relação dela, pois ela se sente frustrada porque é uma filha longe do pai, né, que ela poderia estar ali ajudando ele, e no momento quando ela vê justamente o Viserys I, que também, diga-se de passagem, é um ótimo ator, né, a questão da arte ali em relação ao próprio corpo, o definhamento do corpo do Viserys I é incrível, né? Toda a arte plástica em relação ao corpo, ao rosto, né? Até a referência depois ali na cena da audiência, onde o Viserys I ele entra com a máscara, né? Ao meu ver, fazendo a referência ao rei Salomão, que tinha lepra e que parece que ele tem lepra também, né? Que ele usava uma máscara parecida. Para mim foi o ponto alto, assim, de longe, né? Eu gosto muito do personagem do Viserys I, eu acho ele um personagem muito interessante, as metáforas em volta dele, né? Mas o importante dessa cena é a própria Rhaenyra ali questionando, né? O que aconteceu com o pai dela e ela se sentindo culpada por não estar próxima, né? Como qualquer filho sentiria ao ver o pai naquela situação. O Daemon, como eu tinha dito anteriormente, ele sentiu compaixão e tristeza, mas o Daemon, desde o início, ele nos mostra o porquê ele está ali, né? Ele sente uma tristeza enorme pelo irmão dele, isso fica muito nítido, mas a grande questão ali não era o Viserys não era novidade aquilo, né? Porque no episódio anterior o Daemon já tinha questionado o futuro do Viserys como algo degradante, como foi mostrado nesse episódio. E o Daemon, ele chega próximo do rei Viserys, né? E ele questiona justamente com diversas perguntas em relação ao porquê ele estar ali naquela situação, mas não no sentido por que você está doente, mas por que você não está reinando, por que você não está lidando com essa situação, você está sabendo em relação ao Corlys e a sucessão do Trono de Madeira, né? E ele, é muito importante essa cena porque ele reforça novamente a questão que sempre esteve presente no seu reinado. Ele é um bom homem, mas um péssimo rei, né? Isso fica claro nessa parte porque o trono é muito maior do que ele, o reinado ele é maior do que ele, mas ele não quer saber. Daemon enche de perguntas ele e ele responde de uma forma chula, falando: vê com a Alicent, vê com Otto. Ele deixa tudo na mão dos outros. Desde o início da série é nos mostrado que ele é um rei isento. Ele não põe a mão no fogo, ele não quer saber dos assuntos. Após isso, a gente acaba encontrando a própria Rhaenyra, que após aquele pequeno, né, encontro com a Alicent, né, a Rhaenyra, ela desesperada, entendendo a situação do seu pai, ela acaba indo justamente pedir para a Rhaenys Velaryon, né, uma aliança ali e um apoio mútuo, né, já vendo que o Viserys não poderia ajudar muito nessa situação. É uma cena muito interessante porque, de novo, nos mostra duas mães, onde essas duas mães elas têm um conflito muito grande porque a Rhaenys ela acaba culpando a Rhaenyra e o Daemon pela morte de seus respectivos filhos, a Laena e o Laenor, né? E é muito interessante porque, por não bater,
né, e por ela questionar essa posição da própria Rhaenyra, né, seja por um pouco de inveja ou até mesmo por não entender a relação da Rhaenyra em tudo isso, ela não compreender a magnitude da Rhaenyra, a força dela, ela acaba sempre se afastando e tratando a Rhaenyra com certo desprezo, né? Isso fica muito evidente nessa cena, que também acaba tendo um desfecho onde a Rhaenyra oferece a mão do seu filho, né, para sua neta, e assim formando laços justamente de aliados, né, e que mais tarde vai ser concretizado de uma forma mais abrangente para todo mundo. Mas em primeiro momento a Rhaenys, ela sempre fica com o pé atrás porque ela não quer isso, né? Após isso, novamente, né, é nos mostrado que a Rhaenyra, ela acaba indo uma noite pro quarto do Viserys I, e assim como uma filha com grandes problemas, ela acaba chorando ao leito da cama de seu pai, né? E seu pai, né, confuso ali com a situação, achando que seria a Alicent, né? A Rhaenyra acaba corrigindo, né, falando, não, eu sou a Rhaenyra. Isso é uma cena muito interessante porque ele acaba falando sobre o Aegon I, o Conquistador, né? Assim como ele falou muitas vezes durante toda a jornada da Rhaenyra, né? É bastante simbólico, que é como um pai contando uma história ali para acalmar a filha, né? Sobre o conto de um pai distante, muito forte, como é o Aegon I, o Conquistador, né? Dando um exemplo assim de uma pessoa muito viril, assim por dizer, né? Em suas questões, em suas conquistas, né? E isso é simbólico por quê? Porque no final do episódio é nos mostrado que a Alicent está ali ajudando o Viserys I depois do banquete, e o Viserys, ele acaba chamando o nome de Rhaenyra, só que a Alicent, diferente da própria Rhaenyra, ela acaba justamente não corrigindo o rei, e o rei, ele acaba falando que quem é importante é o Aegon, mas em relação ao Aegon I, em relação à conversa que ele tinha com a Rhaenyra, né, de toda a jornada do Aegon I, o Conquistador, de como é o exemplo, né. A Alicent, ela acaba com uma forma meio boba, assim por dizer, achando que o Viserys I, ele estaria falando do seu filho, o Aegon II, né, uma confusão de nomes, justamente, né, e isso dá um impacto muito interessante porque, de novo, isso vai fomentar uma guerra no futuro por uma mão leviana ali do próprio rei Viserys, mas o ponto que eu acho mais interessante nessa questão é que a Alicent, ela se torna, né, um fantoche e uma vilã por ocasião, né, por uma questão besta ali, né, de troca de nomes. Isso vai fomentar uma guerra, não só por causa disso, né, tem todas as questões em volta dessas duas parte da família, mas é isso que vai ser o estopim após a morte do Viserys I, né? É uma cena muito delicada, muito pequena, mas que é muito interessante e muito importante também para você entender o desfecho nos próximos episódios, né? Também é nos mostrado o próprio Aemond, agora ele está crescido e muito mais forte, assim, né? Eu achei um pouco estranho a própria jornada do personagem, agora 6 anos após ele deu uma espichada, tá muito mais velho, assim, por dizer, mas eu acho que faz um pouco de sentido em relação ao próprio personagem, porque diferentemente do seu irmão Aegon, que acabou sendo criado para suceder ao Trono de Ferro, o Aemond, ele está sendo preparado justamente para fazer o que é possível ali por sua família, por ele mesmo também, que é se tornar um bom cavaleiro, né, aos moldes até do próprio Daemon, né? Isso fica um pouco claro ali na cena do banquete, onde o Aemond, após causar ali a situação final, o fim do banquete, o Daemon, ele entra na frente e ele reconhece ele como um grande adversário e um grande desafio que no futuro vai se concretizar, né? Também é importante a metáfora que é feita em relação ao próprio Aemond derrotar o Sir Criston Cole, né? E sendo que o Sir Criston Cole, ele acabou derrotando o Daemon lá no passado, nos primeiros episódios, né? Achei muito interessante porque vai dar uma grande batalha no futuro, com certeza, né? Também a relação do próprio Aemond de raiva com os seus primos, né? Todo aquele jogo de poder que tem ali no banquete em relação
aos traumas do passado e sendo disfarçada ali, de novo, mostrando um pouco que o Rei Viserys ele não consegue ver, escutar, né, nada, ele deixa passar tudo, ele não consegue entender as nuances da própria família dele, né? Uma questão que é muito interessante. Agora nós temos as duas cenas finais, onde uma delas é a própria audiência, onde é nos mostrado que o Otto Hightower ele decidiria a situação, né? Um pouco antes, o Vaemond ele acabou justamente fazendo uma contraparte com a própria Rhaenys. A Rhaenys estava fazendo um acordo com a Rhaenyra e o Vaemond estava fazendo um acordo com o Otto Hightower e com a Alicent Hightower, né? Mostrando aquele ponto que eu falei, onde que ele é contrário à família Targaryena, né? Ele não tá muito desse lado. Uma questão que é interessante que o Otto Hightower, né, ele se mostra à frente, né, fica evidente que ele utiliza até a própria filha dele como ferramenta para conseguir o poder que ele quer, e ele se senta no trono de ferro, né, na frente de todo mundo, mostrando um pouco isso em evidência, colocando em xeque um pouco isso em evidência. O Otto Hightower ele é um personagem interessante porque ele é sorrateiro, né, ele não é o cara que bate de frente, ele não é o cara que tá ali explicitamente como o próprio Tywin Lannister lá no Game of Thrones. Ele é sorrateiro, ele vai com calma, ele não precisa se afobar. Tem as pessoas que se afobam para ele, né? Isso é muito interessante. Só que o Vaemond, ele acaba indo primeiro, ali naquela pequena audiência, onde ele questiona justamente a legitimidade em relação aos filhos da Rhaenyra, toda aquela questão que já foi abordada nos episódios anteriores. Ele acaba ofendendo a Rhaenyra ali num primeiro momento, a Rhaenyra ela dá um contraponto, só que ela é interrompida pela a própria Alicent, onde ela fala que ela tem que esperar a vez dela para falar, só que o grande momento dessa cena e o grande momento, na minha opinião, em relação ao episódio como um todo, é a chegada do Viserys primeiro, que acaba surpreendendo todo mundo, que aos trancos e barrancos ele acaba tropeçando, caindo, justamente pela situação debilitante que ele está passando, né? E é uma cena muito simbólica, ao meu ver, porque mostra o esforço dele para ajudar a filha dele, né? Porque a gente pode falar que ele foi isento em diversos momentos, ele vai causar a falha mais grave assim na família dele, a ruína da família dele, só que ele sempre ajudou a Rhaenyra, ele sempre passou um pano enorme para a Rhaenyra, né? E até o final da sua vida ele iria fazer isso, assim como a própria Alicent acabou falando no passado. Né, tem uma cena ali que ela fala que não importa o que aconteça, o Viserys vai passar um pano para Rhaenyra, e como sempre não foi diferente, né? E essa cena é simbólica porque ele vem com a máscara, né, a máscara do rei Salomão que tinha lepra, né, uma referência interessante ao meu ver, que acaba indo em direção ao trono. E em primeiro momento ele é ajudado por alguns guardas, mas ele repreende, ele quer ir sozinho, né? E depois ele acaba tropeçando novamente e ele acaba falando que ele não quer ajuda, mas a ajuda não é do guarda e sim do Daemon, né? Mostrando que as diferenças estavam lá, mas o Daemon estava até o final ao lado dele, né? Por mais que antes eu via um pouco o Daemon como uma criança birrenta, batalhando ali por um espaço dentro do reino. Agora ele está mais maduro em relação à própria situação que está acontecendo e até os últimos momentos do próprio Rei Viserys, né? Achei muito interessante. O Rei Viserys, ele acaba fazendo o óbvio, né? Que não é questionando a legitimidade dali. O próprio Vaemond, ele acaba se alterando e acaba xingando a Rhaenyra de vagabunda, vadia, esses e outros sinônimos, né? E o rei, né, acaba falando que ia cortar a língua dele fora, mas não precisou, porque o Daemon só arrancou a cabeça dele pela metade, né, deixando a língua dele, né, mostrando de novo o Daemon como um cara de poucas palavras, né. É uma cena muito interessante, mas que põe de novo aquele jogo, né, e tudo água abaixo da própria Alicent do Otto Hightower, que não esperavam o rei aparecer ali do nada, né. É interessante porque a Rhaenys, ela vendo a própria posição do rei, né, quando ele chega, ela toma uma parte, né, ela estava isenta, ela não sabia o que iria dizer, o que ia fazer, mas depois que ela viu que o rei Viserys estava ali, ela acabou tomando uma posição, né, ao lado da Rhaenyra, porque ela não é
besta nem nada, né? Ela entendeu a situação, entendeu o contexto e foi pro lado do time vencedor nesse momento. Depois a gente vai para a cena do banquete, uma cena muito importante, muito emblemática. Tem muita cena emblemática dentro desse episódio, mas essa eu acho que é uma das chaves, né? Pois o Rei Viserys ele entende que ele tá no fim da vida dele, ele entende que a família dele é muito difícil se reunir, né, principalmente ali em King's Landing, e ele propõe um banquete, né, para fazerem, ele ordena o banquete e ele acaba comparecendo aos trancos e barrancos de novo, sendo carregado pelo problema dele, e ele acaba participando, ele dá um discurso muito bonito, na minha opinião, muito sincero, porque, de novo, reforça que o Viserys ele é um homem bom, ele é um homem da família, ele ama todos que estão ali, né? Não importa quem seja, ele sempre amou e sempre vai amar o pessoal que está ali, isso é muito claro. E ele sempre questionou justamente a relação que todos ali tinham em relação ao trono. Só que o que o Viserys, primeiro, ele não entendeu é que a relação que está tendo em relação ao trono, né, esse pessoal em relação ao trono, é que o jogo político ele é tão mais forte, ele é tão maior do que o indivíduo, do que a família, né? Que põe tudo a perder, né? É isso que ele não reparou, né? Ele acha que o pessoal tá em volta dele porque gosta dele e até o final da vida dele, ali ele viu se definhar e não tendo ninguém à sua volta. Sua filha tinha ido embora, a Alicente estava cada vez mais longe dele, o Otto também, né? E isso mostra justamente que não importa o quão bom você seja, porque a bondade não é o que move um reino, não é o que move um poder, né? Muito simbólico isso, e isso mostra, né, ali no discurso dele, onde ele tenta deixar de lado por um pequeno momento essas diferenças que são muito sérias, né? E após esse discurso, a Rhaenyra acaba fazendo um discurso junto com a Alicent, né, para tentar firmar um acordo ali, né, novamente, coisa que a Rhaenyra tá sempre tentando, só que após ali o banquete, né, a Alicent, ela não cai muito nisso, não, ela fala da boca para fora, isso fica evidente na cena onde a Alicent acaba entendendo que o Aegon II é o cara escolhido ali, né, sendo que ela só se confundiu mesmo, mas ali na cena do banquete acaba tendo alguns bate-bocas, assim por dizer, né? Seja com o próprio Aegon II, com o Jace em relação à própria noiva dele agora, seja também por relação do próprio Aemond com outro irmão, né? O irmão do Jace em relação ao próprio olho, que o irmão do Jace ele acaba rindo por um porco entrar na frente do Aemond, né? E isso desenrola em algumas consequências ali bem básicas mesmo, mais discussão, mais puxando o saco um do outro, mostrando essa rivalidade muito marcante que vai ter no futuro, né? Que, de novo, mostra que, diferentemente do que foi nos apresentado, o Jace e o irmão dele são pessoas muito boas, assim, pelo que parece ser, né, são muito coerentes, muito respeitosos, enquanto o próprio Aegon II e o Aemond, eles são pessoas totalmente opostas, né? Eles são pessoas muito frias, calculistas ali, que elas estão jogando o jogo, né, assim por dizer. Um episódio muito bom, ele acaba fechando, né, por um pequeno momento onde o Viserys I, ele acaba tendo o que ele queria, que é a família dele reunida e feliz, né, ao lado dele. Eu achei muito interessante essa pequena cena porque ela salienta que por um breve momento ele conseguiu o que ele sempre quis, né, a felicidade da família dele, mas também que tudo que é bom dura pouco, né, porque logo após ele acabou sofrendo com isso. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter escutado esse episódio. Esse foi mais um AstaCast.